Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, hoje gostaria de falar uma palavrinha que se encontra no livro de Neemias. Vou falar sobre Neemias, um líder que mudou a história de uma nação. Eu quero dizer que Neemias, irmãos, ele foi copeiro de Artaxerxes e governador de Jerusalém. Ele foi o reconstrutor da cidade de Davi, a cidade que passou mais de um século debaixo de escombros. Ele levantou os muros da cidade em apenas 52 dias, apesar de escassez de recursos, do desânimo do povo e dos constantes ataques do inimigo. Mas o que seria o grande segredo desse líder? Eu quero dizer, irmãos, que Neemias era um homem de estratégia. Quando soube que a cidade de Jerusalém estava assolada por grande miséria e o seu povo vivendo debaixo de ruínas, Neemias chorou, orou, jejuou, mas também ele se dispôs a agir. E ao agir, ele fez com muita sabedoria. Ele falou com Deus e com o rei da Pérsia. Ele buscou os recursos dos céus e os tesouros da terra. Nós precisamos de líderes corajosos e fortes, como Josué. Eu vejo Josué, no exemplo de Josué, Neemias, um homem forte que buscou, conquistou o povo. Um homem que quando chegou, ele fez mudanças. Um homem de autoridade, cheio do Espírito Santo, porque ele queria fazer a diferença. E ele fez. Eu quero dizer, irmãos, que nós precisamos de líderes dessa forma. Líderes sábios, líderes íntegros. Líderes que possam mover e mudar aquilo que está errado. Homens que tenham também intimidade com os céus e sabedoria para lidar com os problemas. Eu quero dizer, irmãos, que Neemias era um homem que impunha ousadia. Quando Neemias chegou a devastar a cidade de Jerusalém, nada disse ao povo até fazer uma meticulosa avaliação da situação. Somente depois compartilhou o seu plano e conclamou o povo para unir-se a ele na reconstrução da cidade, antes de desafiar o povo para o trabalho. Eu quero dizer que um líder ele precisa saber a dimensão da obra a ser feita. Antes de falar ao povo, eu quero saber que um líder precisa ter estratégia clara na sua mente. Um líder sábio, ele analisa os problemas discretamente antes de encorajar seus liderados publicamente. Quando o líder sabe o que precisa ser feito e onde quer chegar e como quer chegar, seus liderados são encorajados a realizar a obra. Eu quero dizer que Neemias, ele era um homem íntegro. Os governadores que precederam Neemias, eles exploravam o povo. Eram líderes que serviam das pessoas em vez de servi-las. Neemias interrompe essa cultura de corrupção e exorta os homens a socorrer os necessitados. Ele exortou com autoridade, porque a sua integridade era a base da sua liderança. Por temor a Deus, ele não usou seu posto de liderança para ferir ninguém, para derrubar ninguém, mas para servir ao povo com maior satisfação. Eu quero dizer que a vida do líder é a vida da sua liderança. A integridade do líder é a base da sua autoridade para levantar aqueles que estão caídos. Eu quero dizer, irmãos, que Neemias era um homem que associava oração com o trabalho. Neemias foi um homem de oração e de ação. Ele orava e agia. Ele confiava em Deus e trabalhava. Ele orou ao saber do problema de Jerusalém. Ele orou a falar com o rei Artaxerxes. Ele orou diante dos ataques do inimigo. A oração era a atmosfera em que realizava sua obra. Ele entendia que a obra de Deus precisava ser feita na força de Deus, de acordo com a vontade de Deus e para a glória de Deus. Neemias acreditava que Deus é quem abre as portas e provê os recursos, desperta o povo, livra do inimigo e dá vitória. A intensa agenda de oração de Neemias, entretanto, não fez dele um líder comum, mas um homem dinâmico, um homem de capacidade incrível,
Um gestor, irmãos, forte, com ousadia. Um gestor corajoso. Eu quero dizer também que Neemias era um homem que usava a palavra com estratégia. Neemias foi um líder fiel às Escrituras. Ele convocou o povo para voltar-se para a lei de Deus e fez não apenas uma reforma estrutural e política em sua cidade, mas também uma reforma espiritual. Por outro lado, eu quero dizer que Neemias foi absolutamente estratégico nesse projeto. Ele colocou cada pessoa no lugar certo para fazer a coisa certa, com a motivação certa. Ele motivou e mobilizou todas as pessoas, homens e mulheres, pobres e ricos, sacerdotes, comerciantes, agricultores, ourives. Ninguém ficou de fora. No seu planejamento havia trabalho para todos e foi a união de todos trabalhando na mesma direção, com a mesma motivação, que fez com que se tornasse uma vitória tão esplêndida. Então essa é a palavra de integridade que todo líder deve ter. Um líder deve ter estratégia, integridade, deve ter planejamento nas coisas. Então que essa palavra venha falar conosco neste dia. Louvado seja o nome do Senhor.